Olá, boa noite, ouvintes da FM Universitária 96,7. Hoje, sexta-feira, começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. E como sempre está aqui conosco para movimentar o debate, o professor Alessandro Façanha. Boa noite, professor. Boa noite, Jéssica. Boa noite, ouvinte da FM Universitária. Hoje nós temos aqui um programa super especial para vocês. Nós temos a honra de contar com duas pessoas de fora do nosso estado que vão contribuir e muito para o nosso debate. Como a gente já vem debatendo os temas de sustentabilidade, de meio ambiente, de ecologia, de educação ambiental, hoje a gente vai fazer um arremate de alguma coisa que já foi debatido e ampliar a discussão com outros contextos que a Jéssica vai acabar de apresentar. Então é isso, como já foi dito, nós temos aqui convidados especiais no programa hoje, a professora Luísa Coriolano e o professor Bernardo Contígio. Bom, aqui eu sou Jéssica Libani e estou hoje aqui no lugar da nossa locutora Elana, que não pode estar conosco por motivos de saúde. Fique sintonizado porque o Educando Consciências está no ar. É isso aí, ouvinte. Só fazendo uma correção, é a professora Luzia Coriolano, da minha estimada Universidade Estadual do Ceará, da qual eu sou egresso lá do curso de Química. Um abraço para a comunidade USiana. Boa noite, professora. É uma honra tê-la aqui. Agradeço já o convite, ter aceito o convite. E eu gostaria também de agradecer a participação do professor Bernardo Contígio, da Universidade de Minas Gerais. Muito obrigado também por ter aceito o convite. E nós estamos aqui fazendo esse debate aproveitando o evento que houve agora na Escola Técnica, na Escola Agrícola, que foi o evento das escolas sustentáveis. Para iniciar a nossa conversa, professora, eu gostaria de saber algo a respeito do seguinte. A sua linha de pesquisa, brilhantemente, durante a sua vida acadêmica, ela versa, entre outras coisas, sobre a questão do turismo sustentável. Nós vivenciamos uma cidade com um grande potencial para esse tipo de desenvolvimento, porque nós temos aqui belíssimas paisagens naturais, falando de Teresina especificamente, uma cidade mesopotâmica. Nós temos aqui a oportunidade de estar banhado por dois rios belíssimos. Não sei se a senhora teve a oportunidade de conhecer o Encontro dos Rios, o Polo Ceramista, enfim. Além disso, temos um litoral que, apesar de pequeno em extensão, é belíssimo. E eu gostaria de saber, dentro dessa lógica, professora, como é possível aliar, se é que é possível aliar, a questão do predatismo do capital, uma vez que nós vivenciamos uma sociedade capitalista, consumista, extrativista, e a questão da conservação. Isso é possível? O que é que tem que mudar? Quais são os paradigmas nesse olhar do turismo sustentável? Boa noite. Muito bem, eu sou muito feliz de estar aqui hoje em Teresina, partilhando os meus estudos, as minhas pesquisas, as minhas inquietações. E o tema de fato, é instigante, né? Como conciliar o inconciliável. Mas, às vezes, o que parece impossível se torna fácil quando o povo, quando as comunidades, quando os bairros, quando a população encontra caminhos. Quando o Estado não faz, o povo vai lá e faz. Quando o empresário não faz, as pessoas vão lá. É por isso que nós temos políticas alternativas. Política de ocupação e renda, política habitacional, alternativa também. Compete ao Estado, o Estado não dá conta. O Estado foi reduzido, o Estado não dá conta. Aí o que é que acontece? Entra o empresário supre alguma coisa, mas ele não atende a todos. Porque o empresariado, ele está trabalhando dentro do modelo capitalista, não é para fazer filantropia, não é para atender periferia nem pobreza. Ele vai ofertar serviços, seja em que área for, até serviços urbanos, mas ele quer um resultado, quer o lucro do trabalho dele, do resultado do trabalho dele, que ele está empenhado nisso. Mas aí o que é que acontece? A população pobre, a população periférica, que não é contemplada nem por as políticas privadas, e o governo não atende em todas as políticas, eles inventam, eles criam uma política que é chamada política alternativa. Tanto na habitação, como a gente vê, por exemplo, Teresina, cheio de vendedor ambulante, cheio de pessoas que estão trabalhando para a subsistência, e isso funciona como sendo uma política alternativa de trabalho, porque ele precisa viver, ele precisa morar, e ele precisa brincar e se divertir. Como eu estava dizendo hoje na minha palestra, fazendo essa diferença do lazer e do turismo. Quando eu moro em Teresina e brinco em Teresina e me distraio em Teresina,
E o ócio e o lazer é uma necessidade básica. Ninguém passa sem a distração, ninguém passa sem isso, porque é uma necessidade. Na hora que a gente cansa, a gente estressa, a gente para e vai atrás do entretenimento. E aí o que acontece? As pessoas inventam, criam uma Teresina propícia ao lazer local. Esse lazer local, ele, quando atrativo, ele atrai pessoas de fora que vêm brincar em Teresina, que vêm brincar no estado do Piauí. E isso é que se chama o turismo. Agora, a pergunta que você me fez mesmo foi mais capciosa ainda. Foi como conciliar essa ganância do capitalismo pelo lucro, pela acumulação. Há sempre, eu acredito, nesses contrapontos. Porque a gente vive num modelo econômico que é sustentado na base do conflito e da contradição. Sim. Entendeu? Na medida que surge um turismo alternativo, ele é um contraponto ao turismo convencional da rede hoteleira, dos resorts, do mega empreendimento, de uma empresa, de um receptivo ou de uma agência de viagem que vende para o Brasil todo, que monopoliza. Aí aparece o quê? Aparecem trabalhos alternativos, prestação de serviços alternativos, e vai fazendo contraponto e vai minando e vai dando espaço para que outros turismos aconteçam. Então a gente tem turismos e mais turismos. Turismos eles não são iguais. Há turismo para todos os bolsos, para todos os gostos e para todas as idades. E o modo de fazer vai variando de acordo com esta oferta que vai passar pela criatividade, pelo nível de interesse da sociedade local. Percebendo isso, professora, à luz do espaço geográfico, vamos assim dizer, pegando como exemplo, eu que não sou de Teresina, eu sou do Ceará, radicado aqui atualmente, mas do Ceará, e eu me lembro muito bem de Jericoacoara, né? No seu início, Jericoacoara ainda com aquele olhar mais bucólico mesmo, se é que a gente pode dizer assim, aquele olhar mais cauteloso em relação àquela atmosfera natural. Hoje, Jericoacoara já é um grande polo de turismo, onde os olhares da Europa, os olhares do mundo estão do turismo internacional. Do turismo internacional. E isso, dentro de uma posição, vamos dizer assim, mais caótica, ele traz a reboque alguns preocupantes urbanos, próprios das cidades urbanas, como acúmulo de lixo, como degradação não só do ambiente, mas das pessoas em relação à prostituição, a drogas, etc, etc. Nesse contexto, é possível se falar em sustentabilidade no modelo educacional que nós temos hoje e no modelo de políticas públicas que nós temos hoje? Muito bom, é uma pergunta interessante e que me leva ali a refletir e afirmando assim, de fato, as empresas, elas não estão preocupadas com a sustentabilidade, e até estão, a sustentabilidade dos negócios. Se o negócio está progredindo, está sustentável. Sustentabilidade é um conceito muito, muito difícil, porque é um conceito oco que cada um está, das empresas, os ambientalistas, a comunidade, a sociedade, cada um põe dentro daquele conceito que achar conveniente. Se a empresa está gerando lucro, ela é sustentável. Embora eu esteja poluindo a natureza, eu não tenha responsabilidade social, isso e aquilo. Mas, isso aí, o que acontece? Quando você está em um lugar, as pessoas do lugar deveriam ser primeiro o poder público que tivesse o olho para filtrar e para verificar, porque o cara veio trabalhar na minha comunidade, no meu lugar, qual é o contraponto, o que é que ele está me retribuindo? Ele só está se beneficiando ou o lugar também está recebendo alguns benefícios? Como os nossos governos capitalistas, como os nossos governos, eles são omissos. Eu às vezes uso umas palavras meio pesadas. Não, mas eu acho que a omissão é bem colocada. É meio omisso, porque, por exemplo, há lugares, mesmo capitalistas, onde o Estado cobra da empresa
a responsabilidade social e ambiental. E olha que cada empreendimento no Brasil e no Ceará, ou no Piauí, no Nordeste, que o Nordeste hoje é uma região turística, uns mais, outros menos. Piauí tem que dar os passos acelerados para entrar neste embalo do turismo, porque tem muito estado no Nordeste, sobretudo Ceará, a Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, estão tirando proveito. E aí vocês têm que fazer uma aceleração para tirar partido, porque é uma atividade econômica moderna, atual, e que não veio para ficar, não tem essa história de dizer não é bom, não. Ela é um filé mignon. O turismo é hoje um filé mignon. E o governo que não enxerga isso, que não investe nisso, que não estuda, porque é para ser também estudar para poder compreender. Não é só dizer, vem os empresários. Não, os empresários vêm, mas aí o lugar como é que fica? Sabe quem é que está cobrando a responsabilidade social e ambiental das empresas? As comunidades. As comunidades estão, porque elas se sentem prejudicadas, porque foram expropriadas, porque não são aproveitadas na mão de obra, e quando são é no que há de pior, que é assim, é para ser jardineiro, é para ser vigia, é para ser noturno, é para ser isso, com remunerações baixíssimas. Então o que é que acontece? Eles vão e cobram e insistem, e hoje há exemplos, e por sinal é uma das coisas que eu venho investigando na minha pesquisa do CNPq, é como é que as empresas de turismo estão respondendo com a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Imagina que quando ele aprovou no COIMA ou no órgão de meio ambiente aqui do Piauí, ele se comprometeu, que ele disse já que vai impactar para implantar o empreendimento, mas ele vai recuperar isso, vai replantar isso, ou vai refazer isso, só que o Estado não acompanha e não cobra. E ele já faz sabendo que não vai, muitas vezes ele não vai responder. Quem é que tem conseguido cobrar? A comunidade. Olha o contraponto, o turismo alternativo, o papel da comunidade, o papel da sociedade, como é importante nesse contraponto, até para equilibrar os lucros desesperados, exacerbados, e fazer um contraponto minorando os impactos. O próprio OMT, que é a Organização Mundial de Turismo, ela afirma, e o governo, esses últimos governos brasileiros, que são socialistas, que são populares, não vou nem dizer socialistas, mas é quase socialistas, querem ser, se dizem socialistas. Pois é, eles são, o que eles são mesmo é populares, e o que eles fazem? Eles batem em cima de turismo para toda, oportunidade para todos, entendeu? Então é a forma que a gente encontra de fazer o contraponto. Sim. Porque se não houver cobrança em cima do empresário, se não houver cobrança em cima de quem está lucrando, o lucro engana e a pessoa vai naquilo e esquece de dar o contraponto. Sem dúvida. Quando eu falo aqui nessa questão, é porque, infelizmente, para o nosso ouvinte entender, a questão política está engendrada, né, na discussão. Não podemos fazer essa dicotomia. Professor Gontijo, pegando essa fala da professora, esse mote todo construído dentro de um arcabouço político-econômico, vamos assim dizer, eu não consigo ver uma ação, uma construção de uma consciência cidadã, de uma simbiose natural entre o homem e a natureza, mesmo que expropriando de maneira benéfica. Eu não consigo ver isso fora de um contexto da educação ambiental, certo? Eu sei que você tem algumas pesquisas nesse sentido, algumas experiências, acredito algumas exitosas, outras não, mas enfim, eu gostaria muito, enquanto educador, de ver acontecer, sair do papel, o plano político pensado para um plano de ação efetivada. Porque nós temos um arcabouço legislativo até bem construído. Mas, infelizmente, pode ser que a minha miopia não me permita enxergar e que, de fato, exista, mas eu acho que ainda estamos muito distantes do que está escrito para o que está sendo executado. Na tua perspectiva, na tua visão, nas tuas experiências, como é que você percebe isso? O processo de educação ambiental e essa simbiose entre o homem e a natureza, quer seja através do turismo ou não, como é que você percebe isso? Boa noite, agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com você, Alessandro e Jéssica. Esse privilégio de estar do lado da professora Luzia Neide, que é uma referência nesse assunto, nessa interface turismo-geografia, na qual a educação se encaixa também.
Eu tive a oportunidade de conhecer toda a obra da professora Luzia, né, tê-la como colega de banca e sempre poder desfrutar dessas falas que são brilhantes. E a gente sempre está aí transitando, né? E com geografia permite isso, né? E eu pegando um gancho que já foi falado aqui, né, quero até puxar exemplos aí com relação até Jericoacoara, em relação à questão do espaço, a questão do turismo, a questão do potencial educacional que existe daí. E a educação passa, né, respondendo a pergunta, tentando responder, por aquilo que a professora Luzia disse hoje. O problema é adjetivar isso aí, né? A gente está carente ainda daquela verdadeira educação, a educação de fundo, né, profunda, que emancipa, né, que constrói, que ajuda a construir a nossa cidadania. A gente tem que ter consciência disso, porque aí a gente, enquanto cidadão, enquanto ser humano, vai ter a nossa noção enquanto ser humano e da nossa inserção nesse espaço planetário, que é finito, né, que está sofrendo uma série de pressões, né, e quanto mais a gente travar conhecimento disso, por qualquer que seja a via, e aí a questão ambiental ela é bastante rica nesse sentido, e a geografia e o turismo conseguem dialogar muito fácil com isso aí. Faça assim, de uma forma quase que natural, se a gente souber trazer isso para o outro furacão dentro desse debate. E aí é possível você ter essa harmonização, ou essa saída, por assim dizer, tirando proveito, né, da questão do que resta, vamos supor, nesse sistema, nessa produção humana do espaço, através desse capital predatório. O que sobra? Quando você for pensar em termos de áreas protegidas, e você estava falando de Jericoacoara, né? O espaço de Jericoacoara, que você tem aquela pressão do turismo intrínseca dentro do lugar, naquele pequeno ponto urbano, mas que foi por um motivo, não sei se proposital ou não, a professora Luzia vai poder dizer mais, mas quando foi criado um parque nacional que cerca todo o povoado, o núcleo povoado de Jericoacoara, isso faz com isso faz com que aquela vila não se expanda, que é um fenômeno normal da expansão do próprio turismo, inclusive, que demanda a fragmentação, como é que chama? O parcelamento do solo, a especulação imobiliária. O Jericoacoara está meio que encurralado nisso aí, então é uma coisa até meio que contraditória nesse sentido, porque se dependesse do capital, o vilarejo já teria tomado uma outra forma, tal como a gente percebe em vários locais em que esse fenômeno aconteceu em Minas Gerais, por exemplo, bem perto de Belo Horizonte, na Serra do Cipó, onde eu pesquisei, a questão do turismo também, é vilarejo, que eu pesquisei lá perto, que está sofrendo um processo de expansão imobiliária, de parcelamento do solo, de uso predatório, de uma série de problemas que decorrem disso aí. Aí você tem um Parque Nacional. O Parque Nacional você pode trabalhar, no caso de Jericoacoara, e também lá na Serra do Cipó, uma série de outras coisas que dá para potencializar, inclusive a questão dessa harmonização, desse resgate, dessa saudade, dessa nostalgia para a nossa natureza, para nós enquanto cidadãos. E no processo educacional, esses parques mesmo, essas unidades de conservação, têm mecanismos que promovam a educação ambiental, no caso, para trazer esse educando, que na verdade pode ser um turista, é um turista, porque na maioria dos casos ele não está lá, ele não é de lá, ele vai para lá, e aí a gente pode falar até de turismo pedagógico, de potencializar a interpretação ambiental, quer dizer, trazer informações, trazer uma noção da sua posição ali naquele lugar, aí você pode trabalhar as escalas, a geografia permite isso, o lugar, a região, o planeta, né? E essas unidades de conservação, elas permitem isso, porque ela tem um potencial por si só, turístico muito forte, na maioria das vezes. Então, o gancho da proteção da biodiversidade, com a proteção dos mananciais, com as paisagens maravilhosas, como as dunas de Jericoacoara ou as montanhas de Minas Gerais, e trazer o turista para trazer ele para o lado da natureza, no sentido, olha, ela está lá, você está aí, mas ela e você são a mesma coisa. Então, a gente tem que ter noção dessa noção de pertencimento, né? Porque só sabendo disso, tomando consciência disso, é um processo libertário, né? E uma coisa que foi falada, né? Esse turismo alternativo, eu entendi muito como turismo de resistência. É uma resistência, é uma contraponto a essa pressão avassaladora, como o professor Luzia falou hoje de manhã, de cima para baixo. E no caso, aí, muitas vezes, de fora para dentro. Mas se você está aqui, né, bem resistindo, tendo consciência disso, tendo consciência do seu poder, né, a educação vem muito nesse sentido. Ela tem que ser uma educação emancipatória, libertadora, né, que leve a essa ação concreta. E aí, pegando esse mote da educação emancipatória, libertadora, crítica, né, vamos assim dizer, e a professora colocou hoje uma fala muito interessante, que era da improdutividade da escola produtiva, né, do Frigoto, né? E assim, como é que isso pode se dar? Aí eu vou deixar a pergunta, obviamente, para os dois, né? Como é que pode se dar essa produtividade, que tem, obviamente, um fim de poder,
dentro dessa improdutividade que a educação, infelizmente, se tornou. Se a gente critica a escola de modo geral, a gente está falida. É uma escola onde hoje os professores têm medo dos alunos, onde o aluno grita com o professor, onde não há hierarquia, onde não há aprendizagem, onde o aluno entra e sai quase igual, ele não aprende, ele é um problema para os pais, é um problema para a escola. Aí você diz assim, puxa, é uma escola improdutiva. E o Frigoto analisa essa escola que não dá respostas, que não forma cidadão, que não forma sujeitos, que não forma profissionais, ela é produtiva a esse sistema que está aí, que é exatamente isso, é exatamente por isso que nós temos pessoas que não sabem votar, que não sabem se portar, que não sabem ser cidadão, que estão aí fazendo os desbandos, tomando droga, sem trabalhar, sem... Olha, a maior riqueza que tem uma nação se chama a população, se chama o povo. Não precisa fazer nada senão investir nas pessoas. Se você investir nas pessoas, as pessoas farão tudo. Ah, não vou fazer prédio, vou fazer estado. Não precisa. Havia até um slogan que é assim, governar é fazer estradas. Governar, ser governo, é educar, é formar pessoas como o Japão fez, como a China fez. A China vai já tomar o espaço mundial na dianteira de todos os países. Por quê? Porque educou, porque capacitou, porque preparou. Tá certo que é um mundo como o Brasil, a China tem essa grande semelhança com o Brasil, da imensa, de ser uma coisa muito grande, mas ela investiu nas pessoas. No Japão, por que o Japão é bem pequenininho e se tornou uma potência mundial? Se nem território tem, para ser superpotência, a primeira condição é ter território. E eles não tinham território. Porque a capacidade empreendedora, a economia do Japão extrapolou os territórios, chegou em todos os continentes. E então, assim, essa história da educação, essa história de formar o cidadão, nós temos aqui que acreditar que as mudanças, nossos governos, infelizmente, não acreditam. Dificilmente o governo faz parceria com as universidades. Ele faz com as empresas, mas não faz com as universidades. Os países que se desenvolveram, as parcerias são com as universidades, para investigar, para pesquisar e para fazer as empresas crescerem, mas crescerem de forma correta, em cima, com base de pesquisa, com dados, com investimento sério e dando respostas ambientais e sociais. Porque se eu vivo num lugar onde todo mundo tem meu nível, onde todo mundo tem educação, onde todo mundo tem condição econômica, eu não vivo mais sobressaltado. Por que os ricos, a Maria Helena Chauí diz que os empresários são burros, os ricos são burros. Porque hoje o rico ele não tem mais segurança, ele não pode mais botar uma joia, ele não pode mais sair no carro, que ele vai assaltado, ele precisa blindar o carro dele. Por quê? Porque a desigualdade é muito grande no lugar onde ele mora. Não era muito melhor que a igualdade fosse, mesmo dentro do capitalismo? Não estou defendendo o socialismo aqui, não. Estou dizendo que é possível, porque normalmente é assim, os marxistas radicais, eles querem mesmo que o capitalismo chegue à exaustão, colapso, seja quanto pior, melhor. Eu não acredito nisso, não acredito nisso. Cada vez que o gráfico do capitalismo é um gráfico em ondas. Sim. Em onda. Cada vez que quando ele entra em crise, ele cai, vai ao fundo do poço. As pessoas dizem assim, eu não disse que o capitalismo ia se acabar, só que ele não se acaba. Ele se reordena, se reestrutura, sobe de novo. Numa das últimas quedas do capitalismo, sabe, ele vai colocar na dianteira da economia não mais a fábrica, agora vai colocar quem? Os serviços. E dentre esses serviços, lá vai a informática, a comunicação, o turismo, a educação. É por isso que no passado, quem não tivesse... Todo mundo voltou à escola. Velhos, novos, velhos, todo mundo foi estudar, começar a alfabetização. Uma pessoa com 40 anos, vou fazer minha faculdade. Por quê? Porque o próprio modelo capitalista se reordena, se reestrutura e dá outras formas. E o turismo, ele é assim, ele serviu para quê? Para reestruturar as empresas, para reestruturar a fábrica capitalista, a indústria. Ele é uma forma de... Quer ver, você imagina, por que os resorts vieram todos para o Nordeste?
Porque quem diz isso não sou eu, quem diz isso é François Chesnais, num livro chamado A Mundialização do Capital. Quando os países ricos mandaram as fábricas para os países pobres, porque o operário do país rico, ele é organizado, ele protesta, ele tem sindicato, e lá nas periferias o operário tá virgem, tá sem organização sindical, tá querendo trabalho. No Ceará, quando as fábricas chegaram, o Tasso Gereissati disse: eu mando flores para os empresários que estão vindo para o Ceará. Porque a gente achava, de fato, que... E foi uma glória, se a gente souber tirar proveito disso. Gente, cada dia mais o mundo está ficando globalizado, mais nítido. Ele sempre foi globalizado e a gente não tinha consciência disso. Quando eu fiz minha dissertação, eu botei no título da minha dissertação assim: do local ao global. Aí eu falei da globalização e eu mostrei que o mundo sempre foi global, mas que existem fases mais aguçadas da nitidez dessa globalização. Não sei se vocês estão tomando conhecimento dessa migração exagerada que está havendo de país para país hoje no mundo. Isso é uma fase gritante da globalização, que os países... Tem uma lei de migração que você diz quem pode entrar, quem não pode. Por exemplo, eu que trabalho com turismo, se passar os 6 meses que o Estado lhe deu para você ficar como turista, se você passar um dia, você não é mais turista. Você agora é migrante. Você agora está criando problemas de migração para aquele país. Há lugares como o Brasil que aceitam 1 ano. O Brasil é porta aberta. Pode ficar aqui 1 ano. Tem lugar que é só 2 meses, tem lugar que é 3 meses, tem lugar que é 6 meses. Mas a coisa agora está tão forte, está tão grave, que os imigrantes estão invadindo, estão chegando. A gente chega em São Paulo hoje em dia assim: eu estou na Coreia, eu estou no Japão, eu estou onde é que eu estou. Parece que não é mais São Paulo, de tanta migração. É a conurbação cultural também, cultural, né? e étnica, e tudo que você possa imaginar. Mas aí, professor, pegando uma fala e gostando, eu gosto muito da provocação e do contraditório, e eu vivi, de certa forma, essa expansão tacista. Não sou tacista, nem marxista extremo, né? Mas, enfim, quem dera a nossa educação fosse mais marxista em alguns aspectos, mais empresariais talvez em outros. Eu acho que a simbiose é sempre, a dialética é sempre o caminho a ser seguido. Mas enquanto, pegando agora uma fala para provocar a mesma discussão, enquanto eu recebo os empresários com flores, os professores são recebidos com cacetetes, em vários locais do país. Conheço um determinado local, que não vem ao caso, que o prêmio por receber professores na Assembleia Legislativa com cacetetes foi 2 anos depois um cargo de prefeito, em determinado local do Brasil, que não vem ao caso. Mas, enfim, como é possível isso? As contradições, Olha, você é meu amigo. Essa é uma das belezas da profissão que nós abraçamos, né? Porque a gente percebe que a gente está lutando uma luta boa, né? Uma luta válida. E tem certas coisas que não tem preço, tem certas coisas que, se a reação contrária que a gente, enquanto professor, educador, né, provoca é essa, quer dizer que nós estamos tocando uma ferida que está aberta, que está purulenta, que está mal cheirando, né, para não dizer outras coisas, e não podemos ficar calados, não podemos aceitar isso, né, de bom grado, aliás, de grado nenhum. Né? A gente já percebe, a gente já tem essa luta diária, que é a própria sobrevivência com os salários que a gente ganha, né, com essas prioridades que são dadas para certos setores da economia, em que a educação vai ficando cada vez mais a reboque, por mais que a gente saiba que a Constituição manda ter X% para a educação, etc. Então, assim, eu encaro isso com muito orgulho, né? Se for o caso, se for preciso, né, se eu tiver que chegar a esse ponto, enquanto educador, enquanto professor, no meu caso, instituição federal de ensino superior, tiver que ir para a rua e protestar, vou com todas as forças, porque isso faz parte do que eu tento passar em sala de aula para essa geração nova, né? E pegando um gancho aí do que foi falado, né, eu já li num autor, né, que essa capacidade de sobrevivência do capital, já chamou de escapada hegemônica do capital. Ele vai sempre arrumar um jeitinho, ele vai sempre se apropriar, no caso, como se apropria do termo sustentabilidade, né? E ao se apropriar do termo sustentabilidade, começa a pregoar uma série de coisas que a gente sabe que não tem nada a ver com o que realmente acontece, né? E aí tem aquela faceta lá da tal da economia ambiental, de outras coisas, valorização, etc., serviço.
são coisas que a gente vai levar para um beco sem saída, porque é justamente a lógica do capital que está fazendo com que isso tudo esteja sendo depredado, destruído. Então, como é que a gente vai arrumar uma solução dentro do capital para resolver um problema que o próprio capital gerou? E vai gerar sempre e precisa disso. Né? É a riqueza de uns que é provocada pela pobreza de outros, que é a função da pobreza. Então, não tem jeito. Né? É uma grande contradição. Né? E cabe a nós, enquanto educadores, né, entender nesse ambiente planetário, saber, olha, infelizmente o rumo que a humanidade tomou foi essa, e não esqueçamos, o capital somos nós, eu, você, todo mundo aqui é conivente com isso, é partidário, partidário no sentido assim, a gente não vive sem isso. Sim. Né? A gente acaba abaixando a cabeça com ele, não quer dizer que a gente tem que entender, obedecer e fazer com que a coisa seja dessa forma. Há que resistir. Né? Há que colocar o dedo na ferida, há que educar, há que formar o cidadão. E, infelizmente, como é jargão já do nosso programa, o nosso tempo não é reciclável. Infelizmente, o nosso tempo passa, nós temos a hora de nos despedirmos. Eu agradeço de coração a presença da professora, a presença do professor. Acho que muito engrandeceu o debate para a gente aqui do Educando Consciências, que é um projeto que a gente, a duras penas, já está encabeçando, mas que não é meu, é um projeto que é de domínio público. Ele já está aqui há quase 1 ano e meio, já teve um financiamento pelo MEC, agora a UFPI está financiando. Temos aqui os nossos produtores, bolsistas, que eu tenho muito orgulho de todos eles, e tivemos outros também que já passaram por aqui, na tentativa da gente plantar uma semente, professor, na tentativa da gente plantar uma semente, professora. Eu sou muito fã de uma pessoa que morreu agora, este ano. Na verdade, esses 2 últimos anos estão sendo muito traiçoeiros para a gente, as pessoas que a gente se inspira e que trazem alguma coisa para acrescentar estão indo embora. Eu estou falando aqui do Eduardo Galeano, que dizia o seguinte: pequenas pessoas em pequenos lugares fazendo pequenas ações têm a capacidade, sim, de mudar o mundo. E aí, nessa toada, a gente vai se despedir. Eu queria que, em breves segundos, deixasse uma mensagem e já agradeço demais aqui a presença, que contribuiu bastante. Pois não. Eu quero só dizer que foi um prazer grande estar novamente em Teresina. Eu sempre venho aqui e eu fiquei um pouco triste de ver que Teresina não avançou no turismo. Com todo o potencial que tem, eu cheguei no aeroporto, continua do mesmo jeito, todo o estado nordestino já se apropriou de recursos que tem para isso, do Prodeto 1, 2 e 3, e já fez o seu aeroporto internacional. Teresina não fez ainda. Eu vejo aqui que o turismo é incipiente, o turismo é muito pequeno. E outra coisa, turismo não é só uma atividade econômica, turismo é uma política de Estado, é uma política. Se o turismo não for encarado pelos governos piauienses como uma atividade política igual a qualquer outra, o turismo não avança. Vocês têm que estudar turismo, vocês têm que investir no turismo, porque o turismo no Nordeste, ele veio para ficar, ele promete, e vocês não estão usufruindo desse filé mignon que vocês têm no Nordeste. E agradecendo também, né, a gente tem muito orgulho de poder contribuir de alguma forma. É a 3ª vez que eu venho ao Piauí, e falei hoje, quantas vezes que tiver de vir, venho. E pegando o gancho do turismo no Piauí, né, que eu tive a oportunidade de orientar uma tese nesse sentido, eu aprendi muito com a Majaci, com a professora Luzia, e o que eu percebi do Piauí, né? O Piauí está meio que encurralado geograficamente, se não tomar as rédeas, está encurralado geograficamente entre Ceará, né, e o Maranhão, e os lençóis maranhenses. E a Rota das Emoções, lá do litoral, ela, por mais bem intencionada e interessante que seja, o que a gente percebe é Jericoacoara, Lençóis, com uma pit stop no Delta do Parnaíba. Então, aqui, erguer isso aí e não ficar só preso aquilo ali. Nós estamos ali pertinho do Parque Nacional das 7 Cidades, que está muito lindo, maravilhoso, né? E o turista tem que perceber isso, né? E esse eixo Teresina, Parnaíba, historicamente falando, essa estrada de ferro, tem muita coisa bacana aqui para ser trabalhada. Então, acho que o piauiense tem toda a capacidade, garra para poder fazer isso. Então é isso, Educando Consciência chegou ao fim. Nós agradecemos mais uma vez aos professores pela participação, eles que participaram do evento Escolas Sustentáveis no Colégio Técnico de Teresina. Obrigada a você, ouvinte, pela sua companhia. Continue nos acompanhando durante a semana através das nossas redes sociais. Nosso Facebook é programa Educando Consciências 96,7 FM. Nosso Twitter e Instagram é @EducandoFMUFP. Acompanhe também o nosso canal no YouTube, o Educando FM Universitária.
O Educando Consciências fica por aqui. A todos uma boa noite, um ótimo fim de semana e continuem sintonizados na programação da FM Universitária. Até o próximo programa e tchau, tchau.